Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui, né, já que tem algumas aulinhas, tá? A mais. Hoje eu vou dar continuidade na aula sobre Primeira República, tá? República Velha, só que agora a gente vai falar exclusivamente dos movimentos sociopolíticos, tá? Então, lá no vídeo anterior, né, que eu gravei, lá eu falava, né, dos movimentos, dos governos, então, quando eles acontecem, e aqui eu vou falar exclusivamente desses movimentos, tá? Achei quase que eu ativei o mudo aqui. Tá, então vamos lá. Quando a gente fala desses movimentos, tá? A gente tem que ter em mente que existem dois tipos de movimento, tá? Existem as revoltas rurais, essas revoltas vão acontecer, né? No interior, tá? Eles vão acontecer nas áreas rurais, e eles têm uma característica específica entre eles, que é o messianismo, ou seja, todos eles estão vinculados a questões religiosas. Eles têm um líder religioso, um líder que toda a população, que todo grupo que faz parte dessa revolta vai considerar um santo ou alguém que tem essa ideia de liderança não só do movimento, mas também de liderança religiosa, tá? Ele vai ser visto dessa forma. As principais, nós vamos falar de quatro, tá? Dessas quatro principais revoltas que vão acontecer no interior do Brasil, que vão acontecer bem nas áreas rurais, três delas vão acontecer no Nordeste. E, na verdade, o único que não vai ser considerado santo é o cangaço, tá? Com o Lampião, certo? E a gente também tem os movimentos urbanos, tá? Que de revolta vão ser só duas, que é a vacina, a revolta da vacina, a revolta da chibata, tá? E elas, na verdade, também vão vir aí com a questão da pobreza do povo, principalmente aí durante a Primeira República, tá? Todas elas vão acontecer durante a República Oligárquica, tá? Então, lá na República da Espada, aconteceram na verdade, três, né? Três revoltas, que foi a primeira e a segunda revolta da Armada, e a outra, que é a Revolução Republicana, acho que é, tá? Então, que vão acontecer no governo do Deodoro e do Floriano. Essas que nós vamos trabalhar agora, todas elas acontecem na República Oligárquica. E como eu comentei com vocês, República Oligárquica significa República de poucos, tá? Então, são os cafeicultores, e esses cafeicultores não vão governar para todo mundo, tá? Eles vão governar para eles mesmos, para se beneficiar, para beneficiar o café. E também eles vão visar muito a questão da industrialização, da tentativa de industrialização, mas essa industrialização, ela só vai acontecer por causa dos investimentos do próprio café, tá? Então, assim, essas revoltas vão acontecer por causa da pobreza do povo, da miséria, desse povo que está passando necessidade por um governo que não olha por eles, tá? Basicamente isso. Só que quando a gente fala dos movimentos urbanos, com exceção da revolta da vacina e da revolta da chibata, a gente vai ter alguns movimentos que vão mudar ideias, que vão mudar ideologias, que é o caso, por exemplo, da semana de 22, tá? Que eles vão trazer essa questão da identidade nacional, do que é ser brasileiro, e, obviamente, vai vir inspirado pelas ideias europeias, tá? E a gente vai ter a greve de 1917. A greve de 1917, ela vai vir inspirada pelo socialismo, tá? Exatamente pela briga, pela vinda dos imigrantes para cá, né? Que vão ser muito incentivadas nesse momento, né? Até por causa da barreira, né, com os negros na época, né, que estavam vindo da escravidão, então vai ter um estímulo muito grande para a vinda do imigrante, e esses imigrantes, eles tinham contato com direitos trabalhistas, que aqui no Brasil ainda era algo que não era falado, tá? Então a gente tem, e nós temos o tenentismo, que na verdade vai ser o movimento já dentro mais da área militar, também falando pela pobreza do povo. A gente vai ver agora, então, eu vou tentar especificar isso melhor. Então, vou começar a falar das revoltas rurais, tá? Então, as principais são Canudos, Contestado, Juazeiro e o Cangaço, tá? O Canudos, na verdade, Canudos, Revolta do Juazeiro e o Cangaço são movimentos que vão estar no Nordeste brasileiro. O único que não está no Nordeste é o Contestado, tanto que ele chama Contestado exatamente porque ele vai estar na área de divisa entre Paraná e Santa Catarina,
tá? Então ele vai estar mais para o sul do Brasil. É a única que não é do Nordeste, tá bom? E por que as características gerais dessas revoltas eu já citei, que é a questão da pobreza no interior, a questão da falta desde a formação do Brasil, né, desde a colonização, desde as Marias, que a gente vai ter uma péssima distribuição de renda, tá? Em que a gente vai ter uma estrutura latifundiária, tá? Em que são grandes proporções de terra dividida para poucas pessoas. Então, essa má distribuição de terra, somado a um governo que vai focar a questão do café, vai trazer muita miséria para esse povo, tá bom? E a gente vai ter uma característica específica que ela não é tão utilizada na questão do cangaço, tá? Mas que é o messianismo. Os líderes dessas revoltas, quem vai mobilizar o povo contra o governo, são pessoas que são vistas por esses movimentos não só como lideranças políticas ou algo assim, na verdade, eles são vistos como lideranças religiosas, tá? Como se eles fossem messias. Então, por isso que é chamado esse movimento de messianismo, tá? A gente vai falar, então, aqui tem um mapa, né, dos acontecimentos, principalmente das revoltas que acontecem da área, né, onde vai ocupar essas revoltas no Nordeste, tá? Então, a atuação do cangaço, olha onde o cangaço atuava, ele atua até parte ali do Maranhão, tá? O cangaço vai ficar bem restrito à área da Caatinga, né, que a gente fala, do sertão mesmo, nordestino, daquela parte bem pobre do Nordeste, onde a gente tem pouca água, tá? Então, onde nessa época tinha muito essa questão da miséria, tá? O azul vai ser a revolta do Juazeiro, que vai ter como líder o Padre Cícero, né? Que ele é considerado santo no Nordeste, né? O Padim Cis, né? Que eles falam. Isso já passou muito em filme, vocês devem conhecer. E essa área vermelha, tá? É onde ali, ó, esse pontinho vai ser Belo Monte, vai ser onde vai ser Canudo, e aonde o Antônio Conselheiro tem ali a sua área de domínio, a sua área de influência, tá? Vamos falar de Canudos, então Canudos vai ficar restrito ali na Bahia, mas bem na área do sertão nordestino, tá? O líder é Antônio Conselheiro, então o Antônio Conselheiro, ele, na verdade, ele tinha visões, tá? Ele era o Messias, tanto que aquela frase, né, uma profecia do Antônio Conselheiro, que eu até brinco que ela está se cumprindo, ele tinha a seguinte fala, que é assim: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? Que era a visão que ele tinha. E aí ele vai conseguir reunir várias pessoas que foram expulsas das suas terras, que não tinham para onde ir, que estavam passando fome por causa da seca na região da Caatinga. E ele vai reunir essas pessoas, e essas pessoas vão acabar sendo confortadas pela palavra de Antônio Conselheiro, tá? E aí ele vai conseguir fundar o Belo Monte, que era uma vila, mas que também era chamada de Arraial de Canudos, e por isso que ela chama Guerra de Canudos, ou Revolta de Canudos, tá? O que vai acontecer? Ele começa a pegar, tipo, várias pessoas, tá? E isso começa a incomodar a Igreja Católica, até porque as pessoas começam mais a seguir Antônio Conselheiro do que a própria Igreja, né? E o Antônio Conselheiro, não, eu acho que ele nem tinha um conhecimento tão aprofundado de política, né? Do que era a república e do que era a monarquia, mas ele falava do governo, ele falava sobre essa questão dos abandonados pelo governo. E a forma com que ele falava os discursos dele acabou soando que ele fosse monarquista, tá? Então a gente acabou de sair de uma monarquia. Então isso o governo vai utilizar como justificativa para atacar Canudos, tá? Como se Canudos fosse um movimento a favor da volta da monarquia, tá? Então o que vai acontecer? Essa revolta, ela foi reprimida de maneira muito violenta, tá? Houve 3 ataques do governo a Canudos e mesmo assim eles resistiram. Eu estou falando do governo com arma de fogo, e eu estou falando de trabalhadores rurais que se autodefendiam com esqueci o nome, com enxada, facão, esse tipo de material de trabalho, e que foi utilizado como arma. E mesmo assim, para dispersar o pessoal que morava em Belo Monte, eles ainda tiveram que fazer o 4º ataque, que só o 4º ataque que eles conseguiram
dispersar. Lembrando que Belo Monte, até pela quantidade de pessoas que moravam naquela região, ele também começou a incomodar os coronéis, né, porque é terra, né, então eram terra, e aí também começou a irritar esses coronéis, e por isso que entra o governo federal na jogada, tá. Essa revolta é muito importante, ela cai bastante em vestibular, por quê? Porque é sobre ela que vai falar o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, tá. O Euclides da Cunha, ele era jornalista e ele foi para lá para cobrir a revolta, e aí em cima das anotações dele, ele acabou fazendo o livro Os Sertões, que cai bastante em vestibular, tá. Revolta do Juazeiro. A revolta do Juazeiro já vai ser mais no Vale do Cariri, tá? E ela vai ter como líder o Padre Cícero, tá? Então, o Padre Cícero, ele vai liderar, por quê? Porque durante o governo Hermes da Fonseca, como eu disse no vídeo anterior, Hermes da Fonseca, ele era um militar. Mesmo estando na República Oligárquica, ele entra, né, ele vai ser aceito pelos cafeicultores, mesmo sendo militar, porque é um momento em que o Brasil está passando por essas revoltas, e aí a gente precisava de alguém para conter. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai colocar, ele não vai, eles, né, por causa dos coronéis, da eleição de governadores e tal, ali na região do Cariri, vai ser um governador a favor do Hermes da Fonseca, o Hermes da Fonseca vai colocar ele como interventor, e aí os coronéis regionais não vão aceitar e vão liderar essa revolta. Só que, como que eu vou liderar uma revolta, né? Então eu preciso de alguém que é respeitado por todo mundo, e essa pessoa era o Padre Cícero, o Padim Padciço, né? Que é falado nos governos, tá? Então o governador do Ceará acaba voltando por causa dessa revolta, tá? Então aí tem uma foto do Padre Cícero, vocês já devem ter visto imagem de santo até, né? Porque lá no Ceará ele é considerado santo, tem várias esculturas dele, tem até lugar de visitação. A Guerra do Contestado, ela fica na região de divisa entre Paraná e Santa Catarina, e era um lugar que os 2 estados brigavam, tá? Os 2 estados queriam, então por isso que é chamado de contestado, porque tanto Paraná quanto Santa Catarina contestavam essa região. Então, para resolver esse imbróglio, né, para resolver este problema, o que que o governo brasileiro decide fazer, tá? Construiu uma estrada de ferro que levava produtos do sul, do Rio Grande do Sul, para o Porto de Santos. E aí, já que a gente tem esse problema entre os 2 estados, ela passa por lá e resolve esse problema. Era essa a ideia. Só que tem pessoas que moram ali, né, que moravam nessa região, e aí, para construir a estrada de ferro, elas tinham que ser expulsas desse lugar, tá? O líder da revolta, né, porque é aí que surge a revolta, né, a partir do momento que eu tenho que expulsar essas pessoas dessa região, a gente vai ter o José Maria. O José Maria era monge, tá? Então ele era vinculado à Igreja Católica, tá? E ele cuidava de uma menina que era chamada de Luzia, e essa menina tinha visões. Então, a partir da visão, as visões da Luzia, ele guiava esse povo da região que morava no contestado, tá bom? Qual que é o desfecho dessa revolta? O exército brasileiro vai vencer, vai matar muitas pessoas nessa região, o povo vai acabar se dispersando, tá? O movimento do cangaço. O movimento do cangaço, vocês viram que é a maior área, né, que vai pegar do Nordeste. Ele, na verdade, se vocês forem ver, ó, lá naquela apresentaçãozinha que eu fiz, eu coloquei que o movimento do cangaço já existia desde o final do século XIX. Então, ele existe desde o Império. Só que o cangaço, ele era utilizado ali, antes de Lampião, tá, surgir na história, ele era utilizado como uma forma dos coronéis, dos donos de terra, ampliarem as suas terras, né? Então, eles pagavam os cangaceiros para irem lá e dispersar as pessoas que moravam nessas terras, e aí eles eram muito violentos para essas pessoas não voltarem. Então, eles pegavam, matavam os homens, estupravam as mulheres, então era um movimento bem pesado, tá? Bem violento. Quando Lampião assume o cangaço, ele dá uma outra conotação. Ele vai fazer o contrário.
ele não vai expulsar os pobres para que os ricos tomassem conta, né? Então, ele não vai expulsar esses poceiros, esses sertanejos desses lugares para que os coronéis tomassem conta. O que o Lampião vai fazer é o contrário, ele vai atacar as fazendas dos coronéis para dar e roubar tudo que tinha para dar para os pobres, tá? Então ele faz aí, então é um caráter muito dúbio, né? Então é isso que a gente fala. Esse movimento do cangaço, quando ele cai, ele tem 2 tipos de caráter, ou ele é herói ou ele é vilão. Porque ao mesmo tempo em que o Lampião, né, o Curisco, que era o melhor amigo dele, né, que era o braço direito dele, a Maria Bonita, né, que era a grande parceira dele, ao mesmo tempo em que eles tiravam dos ricos e davam para os pobres, eles também continuavam violentos. Então eles faziam a mesma coisa que o antigo movimento do cangaço fazia, tá? Então eles eram uma forma de resistência ao coronelismo. Então, naquelas literaturas de cordel, né, que vocês já trabalharam sobre isso, naquelas literaturas de cordel, o Lampião, ele aparece muito como herói, tá? Mas na história ele não era tão herói assim, porque ele era muito violento, tá bom? Com a morte do Lampião, o movimento vai enfraquecer mesmo, o Curisco vai liderar por um tempo, e eles acabam se dispersando por causa da perseguição do governo, tá? Vamos para os movimentos urbanos, tá? Então, os movimentos urbanos, a gente vai ter a revolta da vacina e a revolta da chibata, que vão ser 2 revoltas importantíssimas, tá? A greve geral, tenentismo e Semana de Arte Moderna, eles não são revoltas, eles são movimentos, tá? E o caso, né, que eu falei, a greve geral vai vir muito influenciada, principalmente pela Revolução Russa, né, que vai acontecer em 1917. Então, ela vem inspirada pelo socialismo. A Semana de Arte Moderna, que vai trazer quem é o brasileiro, vai trazer essas indagações, tá? Mas o tenentismo, ele atua tanto na área urbana, que vai ser o grande forte, mas também a gente vai ter o tenentismo na área rural, tá? Então, anotem isso. Eu coloquei ele aí nos movimentos urbanos, porque é onde vai ser o forte dele, mas ele também aparece na área urbana, tá bom? Então, qual é a principal característica dessas revoltas, né? É um Brasil que ainda a gente está já no mundo, né? Já está passando ali pela segunda revolução industrial, só que é um Brasil que ainda está muito fechado na agricultura. Ela não se industrializa, o que ela tentou, ela só se modernizou, tá? E aí eles vão tentar esse processo de industrialização, mas é só o que sobra dos investimentos dos cafeicultores. Então a gente não tinha muito, a gente não tem base. E ressalta muito, então, essas desigualdades também, essas desigualdades sociais nas cidades, tá? Os cafeicultores, os filhos de cafeicultores, quem está envolvido em política, muito dinheiro, mas o grande trabalhador, né, vivendo na miséria, vivendo com falta de direitos, tá? Vivendo nessas situações, certo? Então, vamos falar da revolta da vacina. Então, a revolta da vacina, o que que foi essa revolta? Ela vai acontecer logo depois do movimento do Bota Abaixo, né? Que eu falei para vocês no vídeo anterior. O movimento Bota Abaixo foi um movimento foi um processo de tentativa de urbanização nova do Brasil, né? Então, o Brasil virou república, a gente tem que parecer um país europeu. Então, era essa a ideia, vamos ter que reformar completamente o Brasil. E aí, na época, né, existiam nos centros das cidades os cortiços, tá? E aí imagina, você vai lá em Paris, do lado do Louvre, tem cortiço? Não. Então a gente precisa limpar essa cidade, deixar essa cidade bonita. Então o governo brasileiro tem a brilhante ideia de derrubar os cortiços. Assim, e era da noite para o dia. Chegava lá e derrubava o cortiço, entendeu? Tirava todo mundo que estava lá e derrubava, e aí a pessoa não tinha para onde morar. Então, para onde que essas pessoas que moravam nos cortiços, que eram em sua grande maioria, tá? Descendentes de ex-escravos, vão para as favelas, é aí que a gente tem o surgimento das favelas, tá? Então, depois desse movimento Bota Abaixo, a gente tem a revolta da vacina. Então, o que que foi a revolta da vacina? Foi uma campanha, tá, de vacinação da população brasileira por causa da crise de varíola, tá? Que estava uma epidemia de varíola, então vamos vacinar todo mundo. Quando você chega nas áreas mais populares, principalmente nos morros, as pessoas não sabiam o que estavam acontecendo, tá?
Elas não sabiam, então já é um pessoal que me mandou embora da minha casa, um governo que derrubou a minha casa, chega lá para me dar uma vacina. Eu não vou aceitar, né. Então, pela falta de informação sobre o que estava acontecendo, as pessoas começam a se revoltar, certo? E não aceitam essa vacinação, tá? Então, qual que é o desfecho dela? O desfecho é que a gente vai ter, a campanha, né, começa a campanha de vacinação, vai ter, né, as brigadas sanitárias, eles vão primeiro tentar, vacinar as pessoas à força, e depois eles acabam vendo que é melhor a gente fazer campanhas de vacinação para erradicar, né, para que essas pessoas aceitem, tá. Eu coloquei ele como líder o Oswaldo Cruz, porque foi o Oswaldo Cruz que colocou, ele era secretário de saúde na época, e ele que colocou a lei, a ordem de que todo brasileiro deveria ser vacinado contra a varíola, tá. Revolta da Chibata. A revolta da Chibata, ela vai ser uma revolta dentro da Marinha brasileira, tá. Porque quando acontece a abolição da escravatura, muitos negros, principalmente os homens, porque eles não têm emprego, tá. Então, para reconstruir a vida deles, eles se alistam na marinha para trabalhar de marinheiro, certo. E aí, a gente vai ter o quê? Dentro da marinha, esses ex-escravos, esses negros, eles, quando faziam alguma coisa de errado, eles acabavam sofrendo castigos físicos, tá, como principalmente o uso da chibata, fazendo uma trazendo, né, de volta, né, aquela coisa que acontecia, aqueles castigos que aconteciam na escravidão, certo? Então, um dia a gente vai ter um dos marinheiros que vai ser, bem ele vai apanhar tanto, né, que ele vai chegar à beira da morte, e aí os marinheiros vão acabar se revoltando. Então qual que é o pedido, né, qual que é o que eles querem com essa revolta? Eles querem o fim dos castigos físicos na Marinha, tá? Então é basicamente isso. Na época, o presidente era o Hermes da Fonseca, tá? Militar. O que que ele faz, né? Esses marinheiros vão pegar e vão fazer a mesma coisa que fez na revolta da Armada. Eles vão confiscar alguns navios, vão virar canhões para o Rio de Janeiro, e enquanto o presidente da República não proibisse os castigos físicos na Marinha, eles iriam bombardear o Rio. Então, o Hermes da Fonseca assina o documento, proíbe castigos físicos, né, na Marinha, só que depois ele volta atrás, tá? Depois que acaba a revolta, né, que eles decidem ceder e tal, ele volta atrás, rasga fora essa lei, tá? Os marinheiros, aí o governo invade, a gente vai ter aí, tem o desfecho, tá? 25 marinheiros mortos, 16 vão ser enviados para a Ilha das Cobras, né? Que eles vão acabar morrendo de sede, porque lá não tem infraestrutura nenhuma. 105 vão para a Marinha e eles acabam sendo exilados na Amazônia. Aí alguns deles vão pegar aquelas doenças tropicais que não tinham imunidade. E o João Cândido, que era o líder da revolta, então o líder da revolta era João Cândido, tá? Ele acaba sendo internado num hospício. Fica bem quietinho lá, né? Para não falar nada. A greve geral, como eu disse para vocês, ela tem influência da Revolução Russa. E ela, na verdade, vai ser estimulada por quê? Porque, quando o Brasil começa a tentar se industrializar, e ele vai se industrializar aí com cerâmica, né, com produtos de baixa tecnologia, né, e ainda ele vai trabalhar muito com produtos de substituição de importação, principalmente por causa da Primeira Guerra Mundial, então que os países europeus não conseguiam exportar para a gente vai começar a fabricar, vai começar a fazer, mas é mais essas questões de cerâmica, porque exigia pouca tecnologia. Eu não quero abrir espaço para o negro trabalhar nessas fábricas, né. Alegava-se que ele não tinha conhecimento para isso, que realmente ele não tinha, né, mas também tinha a questão do preconceito, porque a escravidão tinha acabado há pouco tempo, então imagina pagar um salário na época para um ex-escravo, né. Então eles fazem o estímulo da vinda dos imigrantes, tá. Então os imigrantes, principalmente dos países afetados diretamente pela Primeira Guerra Mundial, eles começam a vir para cá, para trabalhar nessas fábricas, tá. Só que lá na Europa já existia direito trabalhista, e aqui no Brasil nem se sonhava com isso ainda, não se falava sobre isso. E aí, influenciados pelo socialismo, né, pela Revolução Russa, estoura essa greve geral em que os imigrantes vão entrar em greve, tá,
Por quê? Por causa da exploração do trabalho industrial, tá? Aí a gente vai ter a formação de alguns sindicatos, tá bom? E o fortalecimento do socialismo no Brasil, tá? Mas assim, não fortaleceu. Isso aí a gente vê mais em Era Vargas, tá? Tenentismo, tá? Então, tenentismo é um movimento que vai acontecer com jovens tenentes, tá? Que eram vinculados, né, aos militares. E aí, quando esses jovens tenentes foram lutar nas revoltas, né, Canudos, Contestado, Juazeiro, né, que eles vão para o interior do Brasil e eles veem a pobreza do povo nordestino, do povo sertanejo, né, que eles veem a pobreza do pessoal que morava lá, eles começam a se tornar oposição ao governo oligárquico, né, ao governo dos cafeicultores, tá? E aí, eles querem o quê? Eles querem a moralização política, eles querem o fim do voto de cabresto e eles querem o fim do coronelismo, tá? Essa é a grande luta deles. Bom, a gente vai ter dois movimentos muito importantes do tenentismo, que é o 18 do Forte de Copacabana. O 18 do Forte de Copacabana foi o quê? Foram alguns tenentistas, tá? Alguns militares jovens que vão tomar o Forte de Copacabana, tá? Então, eles vão tomar para que o governo escute eles. E depois eles vão fazer uma marcha até o Palácio do Catete, que era onde estava o presidente da República. Durante essa marcha, eles vão encontrar as forças do governo, tá? E aí, as forças do governo mandam eles pararem, caso contrário, vão atirar. E eles não param, então o governo atira, e aí a gente tem os 18 homens que vão morrer, tá? Para tentar, como oposição aí às oligarquias, tá? E a coluna Prestes, que é a mais famosa, porque é o seguinte, esse povo que morava, né, no sertão nordestino, apesar deles serem considerados alfabetizados, eles só sabiam escrever o nome, mas eles não sabiam ler, tá? E o rádio não existia muito pouco no sertão, mas e também se existia não chegava a essa população. Então, o que que a coluna Prestes vai fazer? A coluna Prestes, eles vão a pé, vai juntar um grupo de militares e eles vão percorrer mais de 22 mil quilômetros no interior do Brasil para avisar, para falar para esse povo que estava sob influência dos coronéis o que que eles faziam, explicar o que era voto de cabresto, como eles eram explorados, enfim, tudo isso. Tá? Aí, ó, aqui a gente pode ver, eles vão sair de São Luís Gonzaga, vão andar principalmente ao Nordeste, tá? E depois eles vão recuar, certo? Porque eles vão sair pela Bolívia, eles vão fugir pela Bolívia, porque é o momento em que o governo passa a perseguir eles, vai tentar pegar a coluna Prestes, tá? Quem vai liderar a coluna Prestes é o Luiz Carlos Prestes, que era o marido da Olga naquele filme Olga, tá? Que é brasileiro e que vai falar, na verdade, sobre a Era Vargas, e o Luiz Carlos Prestes depois volta, né? Lá na América do Sul que ele vai ter contato com o socialismo, e ele volta para o Brasil já para criar o ANL, que é o Partido Socialista Brasileiro, o primeiro partido socialista, tá bom? Semana de Arte Moderna, então, a Semana de Arte Moderna é o quê? É trazer essa cultura brasileira, é trazer esse significado do que é ser brasileira, a identidade brasileira, porque tudo na parte artística a gente copiava da Europa, tá? O ano passado fez, acho que 100 anos, tá? 100 anos dessa Semana de Arte desse movimento, tá bom? Então, a gente vai ter alguns líderes desse movimento, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, tá? E eles vão fazer uma semana inteira, certo? Dessa arte revolucionária, tá bom? Mas eu vou deixar isso mais para literatura explicar para vocês, português explicar. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido, tá bom? E a gente se fala nas próximas aulas. Tchau, tchau.